Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Tá na música e na vida de muita gente. Dinheiro na mão, para quem não tem educação financeira, pode ser vendaval mesmo e fazer um estrago daqueles. Ai, minha vida financeira, só Deus. Todos nós temos dívida, né? Quem não tem dívida hoje, né? Esse mês eu passo meio arrochada, mas Deus vai me prosperar, que amanhã eu já vou trabalhar de novo. A organização financeira não é para qualquer um, não. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito revelou que 6 em cada 10 brasileiros não cuidam das próprias contas. E o que começa como uma simples dívida pode se transformar numa bola de neve. O Repórter Justiça desta semana vai ensinar você a ter uma vida saudável financeiramente. Vamos mostrar ainda o que fazer em casos de superendividamento. E mais, a importância de educar as crianças desde cedo para que elas sejam consumidoras conscientes no futuro. Que atire a primeira pedra quem nunca deveu. Para 17% dos brasileiros, os usos do cheque especial e do cartão de crédito e até o pedido de empréstimo são comuns para se conseguir pagar as contas no fim do mês. Jogo para cima, que cai primeiro e efetua o pagamento. Essa crise aí tá afetando todo mundo, né? Mas estamos aí, conseguindo, pagando de pouquinho, estamos conseguindo pagar. Não está sobrando, está faltando. Aí tem que parcelar e dividir as dívidas. Toda atrasada. Eu pago o quanto que eu posso e pronto. O mesmo levantamento aponta que o número de pessoas que dependem de ajuda para quitar as dívidas aumenta quando o público é mais jovem. É aí que entra o Maxwell. O rapaz deve hoje R$ 1.300 do cartão de crédito, um valor que só cresce. Isso porque há meses ele não tem dinheiro nem para pagar o mínimo da fatura. Se eu quiser fazer um empréstimo, eu não posso. Se eu quiser tirar outro cartão, eu não posso. No início da faculdade, o Maxwell vendia bombom para amigos, na igreja, na rua. Chegava a ganhar R$ 200 num único dia. Esse era o dinheiro do sustento dele. Mas aí o universitário teve que começar a se dedicar mais aos estudos do curso de estatística. Não tinha tempo para mais nada. E tempo, nesse caso, para ele, era dinheiro também. O rapaz confessa, faltou ainda um pouquinho de consciência financeira. A minha mãe sempre falou que se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que juntar algum dinheiro, né? Tipo, eu falava, mãe, quero viajar, então junta dinheiro. Só que eu nunca fazia. Então, porque era difícil pra mim, e até hoje é difícil pra mim guardar dinheiro. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu uso esse argumento, né? Que se eu tenho agora, eu posso gastar agora, entendeu? A meta agora é arrumar um emprego e acabar de vez com esse bicho-papão que tem tirado o sono dele. Depois que eu pagar a minha dívida, eu não quero usar mais meu cartão, eu quero cancelar. E afinal de contas, o que é educação financeira? Com a palavra, um especialista no assunto. Acho que a melhor definição de educação financeira é um conjunto de atitudes, práticas e valores para você usar bem o seu dinheiro no dia a dia. Significa o quê? Você internalizar, você colocar em prática bons hábitos para lidar com o seu dinheiro. Quando você coloca conhecimentos simples, inclusive, em prática, você pode dizer, estou educado financeiramente. A Janete pode dizer com orgulho que é assim. A dona de casa aprendeu com a infância difícil a economizar. Hoje, aos 54 anos, não gasta mais do que tem e repassa os conhecimentos aos filhos e netos. E falo para eles direto, trabalha, economiza, não faz muita dívida, faz uma poupança, que no amanhã você pode comprar um apartamento, uma casa, né? Pode até me levar para morar lá junto com vocês também. Né? Empréstimo, por exemplo, nem pensar. Eu posso passar aperto que for, mas eu não pego empréstimo de dinheiro em lugar nenhum. Eu não estudei bastante, mas sei mexer com matemática e conta e dívida. Isso que a Janete falou é muito importante. Um levantamento do Serasa, feito este ano, revelou que uma maior escolarização não significa necessariamente mais educação financeira.
Mostrou ainda que pessoas não alfabetizadas e entre 55 e 64 anos são as mais conscientes na hora de consumir. Doutora Caroline é juíza e lida com superendividados. A gente pode observar que a educação financeira não tem a ver diretamente com letramento ou com o tempo que a pessoa ficou na escola. Não existe um público só, não existe gênero, idade, nível intelectual que possa direcionar e determinar quem vai ser superendividado. Qualquer pessoa que está na sociedade de consumo, que não tem educação financeira ou que se vê por um motivo ou outro numa situação difícil, né, uma doença na família, um divórcio, um desemprego, pode momentaneamente ficar numa situação de superendividamento. Hoje ela coordena o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Superendividados, que funciona neste Fórum de Brasília e atende a uma política do Conselho Nacional de Justiça. Ele foi criado para promover a prevenção, o tratamento e a resolução de problemas com dinheiro. Para ser atendido, o superendividado precisa se inscrever pelo e-mail super@tjdft.jus.br e apresentar informações como nome completo, CPF, endereço e telefones para contato. Passado esse processo de análise do perfil, a pessoa é entrevistada, participa de uma oficina de educação financeira, tem orientação psicossocial, até, enfim, participar de sessões de conciliação para a negociação da dívida. Nós entendemos que esse fenômeno de superendividamento, ele merece um olhar diferenciado do Poder Judiciário. Nós observamos ao longo do tempo que só a sentença não estava resolvendo esse problema. E a gente precisava levar esse pessoal para a mesa de negociação, para negociar. Mas não podia ser qualquer negociação, porque senão faz o acordo agora, amanhã contrai uma outra dívida e a bola de neve só aumenta. Quando a pessoa chega aí para o Poder Judiciário, quando ela vai às portas do tribunal, é porque ela já tentou de tudo. Já tentou renegociar com o banco ou com a financeira, já pediu dinheiro emprestado para familiar, muitas vezes já está com o nome negativado, já está com uma série de restrições. Ela chega realmente desesperada, querendo resolver o quanto antes. O objetivo é que o superendividado saia com um outro olhar sobre o dinheiro. O que eu faço para não me endividar? São duas regras muito simples que a pessoa vai refletir, poxa, basta eu fazer isso que eu não me endivido. E é tão simples como nos coloca em prática. Primeiro, não gastar antes de receber. As pessoas comprometem o salário que vai receber no mês seguinte, o 13º que vai receber no final do ano, a restituição do imposto de renda, uma perspectiva de negócio e às vezes essa receita não se concretiza e o endividamento pode crescer. E a segunda, a mais simples dela, eu sei que não é tão fácil colocar em prática, mas é muito fácil assimilar isso. Não gastar mais do que ganha. Ponto. Seu Antônio pode não saber ler e escrever, mas é entendido dos números e se vira bem quando precisa comprar algo. Os preços estão aqui, ó, R$4, mais 4, 2 e mais 4 e de 5. Analfabeto funcional cearense de 50 anos nunca teve a oportunidade de estudar. Mas, como sempre se preocupou com dinheiro, aprendeu com o antigo patrão português a fazer cálculos. Me ensinou muito como é que se economizava, como é que você vai ter que gastar o seu dinheiro que você ganha no dia a dia, do período do mês trabalhado. O servente de limpeza conta as cédulas calmamente. No comércio não deixa ninguém passá-lo para trás. E na vida tem noção de como administrar tudo o que ganha. Eu tenho um pouco de dinheiro no banco, né, guardado, graças a Deus. Estou construindo, gastei um pouco agora que eu estava de férias. Né? Mas eu tenho minhas economias, né, guardadas. Para na hora da necessidade eu ter que ir lá no banco e puxar alguma coisa para cumprir minhas obrigações. Né? E pensa que a voz da experiência não conta na hora de dar conselho? Para não ficar com dívida, é só você não comprar tudo que você vê pela frente. Você tem que ir num shopping, numa padaria, num bar, num mercado, você analisar o preço das coisas e analisar o que você tem no bolso que vai cumprir aquela sua dívida que você vai ter que fazer, né? Comprando algumas coisas, né? A
A gente continua falando sobre economia no próximo bloco. Já já, a repórter Fernanda Tavares vai explicar como funciona a Estratégia Nacional de Educação Financeira e mostrar a importância desses ensinamentos desde cedo. Não saia daí que o repórter Justiça volta em instantes. Uma caixa d'água e várias torneiras. É por meio desta engenhoca que o Jefferson, professor de matemática, atrai os olhares dos alunos. Pode não parecer, mas o tema aqui é educação financeira. As torneiras representam os nossos gastos do dia a dia. Moradia, alimentação, educação e lazer. Tudo tem que estar em perfeito equilíbrio. Não adianta ter água demais no balde da diversão quando o balde dos assuntos de casa está vazio. É assim, de um jeito lúdico e criativo, que essa galera aprende a lidar bem com o dinheiro. Geralmente, se a família tem históricos de endividamento, geralmente os filhos acabam ali aprendendo esses conceitos indiretamente, né? Então eu acredito muito nisso. Então durante as aulas eu sempre tento trazer exemplos de gasto, desde um lanche aqui na escola, ou um lanche na rua, às vezes um cinema, ou um lazer, um ir ao clube, uma viagem. A didática do professor colou. Os estudantes pegaram a lição direitinho. É uma idade propícia para a gente falar de educação financeira, né? É diferente de quando a gente fala de educação financeira, por exemplo, com uma pessoa já adulta, né? Que ela já teve experiências negativas, às vezes com dinheiro, ela já teve experiências negativas, às vezes com endividamento, alguma coisa nesse sentido, né? Então a criança não, a criança ela está sempre sonhando, ela está sempre querendo mais, ela está sempre buscando mais. Então é muito tranquilo falar de dinheiro com eles. Quando nós somos educados financeiramente desde pequeno, a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida, né? Até as áreas que não têm a ver com o lado financeiro acabam melhorando, acabam progredindo e tendo sucesso também. O Marcelo é o responsável pela ideia e pelos livros que falam sobre responsabilidade e uso consciente do dinheiro. Ele fornece todo o material para escolas particulares do Distrito Federal. A gente criou esse programa focado em como é que a gente traz um conteúdo de educação financeira, mas com foco em como é que a gente transforma o hábito e muda a maneira das pessoas pensarem e agir com relação ao dinheiro. A Yasmin já está craque no assunto, até ajuda a mãe no supermercado. Produtos em promoção só entram no carrinho se forem realmente necessários. De vez em quando a gente tá lá no supermercado, né? Aí mamãe, tá uma coisa em promoção. Aí eu falo que tem, mas ela diz que tá em promoção. Eu falo, mamãe, mas tá acabando? Eu falo que não. Aí eu falo, então não precisa comprar, depois a gente compra. Ou, tipo assim, tá na metade, mas a gente usa muito, eu falo, tudo bem. A gente pode aprender sobre como gastar o dinheiro, o que é sonho, o que é desejo e necessidade, porque tem coisas que a gente acha que a gente precisa, mas que no caso a gente não precisa, é só uma coisa que a gente quer. A Ana Carolina também sabe que economizar é o melhor caminho para nunca faltar lá na frente. Eu tenho aprendido que às vezes deixar de gastar um pouco por uma coisa que não seja tão necessário, guardar por uma outra coisa que você queira mais, é mais importante. Eu gosto de economizar porque eu gosto de comprar várias coisas, né? E às vezes, quando eu já tenho esse dinheiro guardado e tiver uma coisa que eu queira, um pouco mais caro, eu já tenho como comprar quando eu quiser. Em 2010, o governo federal decidiu incentivar as escolas a desenvolver em sala de aula metodologias sobre educação financeira. O decreto 7.397 criou, então, uma estratégia nacional voltada para isso. As aulas de português devem mostrar, ao mesmo tempo, situações de gramática e dinheiro. Já as aulas de história devem levar situações de endividamento ao longo do tempo. Hoje, esse tema da educação financeira, ele por estar na base nacional comum curricular, ele é orientado, recomendado para que os professores trabalhem esse tema em todas as disciplinas, porque ele é um tema transversal.
Segundo o censo escolar, havia no Brasil, em 2017, mais de 184 mil escolas distribuídas nos mais de 5.500 municípios. Desse total, 78% eram colégios públicos e 22% privados. Ao todo, 131 mil instituições ofereciam educação fundamental e 28 mil ensino médio. Eram mais de 2 milhões de professores para 48 milhões de estudantes. Os números indicam a complexidade de se inserir educação financeira nas escolas do país. Isso sem considerar fatores como diferentes realidades socioeconômicas e níveis de investimento por aluno. A estratégia da educação financeira é principalmente que os jovens aprendam a fazer cálculos de juros, conheçam juros compostos, saibam identificar taxas de juros de cartão de crédito, de cheque especial e saibam administrar financeiramente. Só para você ter uma ideia, após a implantação da estratégia da educação financeira nas escolas, que já passou por mais de 28 mil estudantes, cerca de 892 escolas já implantaram e já passaram pela estratégia de educação financeira. Depois de 10 anos de monitoramento dessa ação, esses jovens que participaram desses projetos, essas então crianças e adolescentes e hoje jovens, cerca de 5,8% não utilizam cartão de crédito para compras de consumo. Álvaro tem no currículo mais de 30 publicações voltadas para a educação financeira de crianças e defende que esse tipo de ensinamento deve começar em casa. Dentro de casa, reforçado na escola, são os melhores ambientes para as crianças receberem educação financeira, para que elas sejam preparadas, que elas sejam sensibilizadas para a importância da educação financeira em nossas vidas. Ora, se a educação começa em casa, se ela é reforçada na escola, e as crianças chegam à adolescência, chegam à juventude, à vida adulta, já com essa bagagem, já com essa sensibilização, a expectativa que nós temos é que teremos uma geração melhor preparada para lidar com o dinheiro no dia a dia. Na casa da Meg, esse é um assunto sério. A Maria Carolina, filha da servidora pública, começou a ter o contato com os primeiros cálculos bem pequenininha. Ela tem 8 anos de idade, desde os 5 anos a gente já introduziu realmente essa questão da educação financeira aqui em casa. Sempre naquele sentimento de que ela possa aprender desde cedo para ser uma adulta responsável, conquiste seus sonhos de forma sustentável, sem o endividamento. Então ela já conquistou inclusive alguns sonhos com essa economia, com esse poupar, ela já pratica. Todas as moedinhas que ela vê em casa ou que a gente tem de troco a gente dá para ela, não só moedinhas, dá as notinhas também. E ela faz uma divisão. Ela vai lá e compra o lanche e o que sobra ela guarda. E sabe onde a menina guarda tudo que ganha? Nestes 3 cofrinhos de tamanhos diferentes. O maior é para um sonho a longo prazo, como uma viagem, por exemplo. É que a Maria Carolina um dia quer conhecer a neve. O cofre do meio é para os desejos de valores intermediários, como a bicicleta que ela pretende comprar daqui a alguns meses. E o menor é para as pequenas despesas. Cada vez que você poupa, você ganha uma coisa. E quando você ganha uma coisa, você fica feliz. A mãe não esconde orgulho de ver a filha repassando o conhecimento de casa para outros amigos da escola. Ela é uma multiplicadora muito mais rápida até do que os adultos. Então aqui em casa tem muito efeito. Eu agradeço bastante porque a minha filha, do jeito que ela é, ela já multiplica para os coleguinhas também. E já está contagiando o meu filho de 22 anos, que não começou desde cedo, mas hoje ele já aprende também aqui, né? A Maria Carolina de vez em quando dá umas lições nele. Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Você não economizou? Eu falo assim, ó. Amigo, você tem que poupar. Se você quer ganhar alguma coisa, você poupa. E veja daqui a pouco como sair das dívidas e conseguir uma vida financeira mais tranquila. Vamos contar a história de uma professora que em 1 ano conseguiu se livrar dos juros do cartão de crédito e passou a se sentir aliviada com as contas que chegam no fim do mês. O Repórter Justiça volta em instantes.
Você já viu aqui no Repórter Justiça que a educação financeira deve começar desde cedo. Mas se isso ainda não aconteceu, fica a dica: sempre há tempo para aprender. Nesta cooperativa de crédito, funcionários e voluntários são treinados para ensinar quem não tem um conhecimento avançado de economia. É nas ruas que eles mostram na prática como fazer o dinheiro render. O Fabiano é administrador de empresas e faz parte do projeto. Ele ajuda principalmente as comunidades carentes. Só este ano, viu a cooperativa fazer mais de 4.500 ações do tipo no país. A gente ensina um pouco das pessoas o que ela precisa fazer para ela poupar, para ela entender como é que funciona o seu fluxo de caixa e para essa pessoa principalmente poder realizar seus sonhos, né? Seja de comprar uma casa, construir a sua casa, comprar um carro, enfim. Então a gente traz um pouquinho de esperança a essas pessoas que não entendem ou então não tiveram nenhum tipo de educação financeira. Normalmente são pessoas de mais baixa renda, mas assim, principalmente são pessoas que às vezes até conseguem fazer algum certo milagre com tão pouco de salário que recebem e até com um grande número de pessoas desempregadas na família. Então eu acho que o nosso trabalho é até propiciar essa pessoa um pouco mais de entendimento para ela poder fazer daquele salário do que ela recebe um pouco a mais para a família dela. O principal projeto foi batizado de Clínica Financeira. O nome sugestivo é para tirar o brasileiro do sufoco. A gente vai para a praça, né, com o nosso corpo de voluntários, que é especialista, né, em finanças, para orientar as pessoas que tenham necessidade, né, de aprender um pouquinho como administrar os seus recursos, ou como administrar suas dívidas, ou como fazer um orçamento, né, como fazer a gestão das finanças pessoais. É nessa toada que a gente aplica as clínicas financeiras. É importante você cuidar da saúde financeira, as pessoas precisam. Tá? Quando você fala em questão financeira, você pensa muito no crédito que as pessoas tomam, né? Em qualquer uma das formas. As iniciativas envolvem palestras para pessoas de várias classes sociais e faixas etárias. O Se Liga Finanças, por exemplo, foca nos jovens e vai para a sala de aula mostrar noções econômicas básicas. Esse é um workshop de um dia em que você fala muito sobre finanças pessoais, gestão das finanças pessoais, né? Sobre endividamento, né? Sobre o que é custo, o que é valor das coisas, né? Então você, para esse jovem, né, que está entrando ou saindo da universidade, indo para a força de trabalho, muitos deles tendo o primeiro emprego, né? Então como eu vou administrar o recurso? Então, é uma faixa etária muito importante de você colocar a educação financeira. A intenção é evitar que o jovem de hoje se torne um funcionário frustrado no futuro. É que aqui no Brasil, 42% dos trabalhadores com altos níveis de preocupação financeira demonstram desatenção e pouca produtividade nos empregos. Além disso, 22% perdem a paciência com colegas de trabalho em função desses problemas que atingem diretamente o bolso. Aprender sobre educação financeira também ficou mais fácil na era da internet. Por aqui, é possível não apenas se informar, como também montar planilhas. Nas redes sociais, encontramos diversos vídeos de pessoas que entendem muito do assunto. Nas mídias sociais. Este é o Roberto Navarro, um dos queridinhos quando o assunto é dinheiro no bolso. O coach tem um canal repleto de dicas fresquinhas. Ele já orientou milhares de brasileiros a conquistar a tão sonhada independência financeira. Por que eu escolhi o YouTube para fazer esse trabalho? Para poder, de forma democrática, espalhar esse conteúdo para o Brasil e para o mundo. A inteligência financeira, o dinheiro, é uma das coisas mais importantes na nossa vida. E muita gente acredita que não. Agora, pensa bem, quais são as necessidades humanas que nós temos? Se vestir, morar, se alimentar, a educação, tirar umas férias, conviver bem com as pessoas. E para tudo isso, nós precisamos de dinheiro. Se tudo isso que é uma necessidade humana, é uma prioridade na nossa vida, precisa de dinheiro, significa que o dinheiro é uma necessidade humana.
Este tipo de ajuda foi o que tirou a Jussara literalmente do fundo do poço das dívidas. Os problemas começaram com um cartão de crédito. Em pouco tempo, as contas de água, escola e mercado ficaram no vermelho. Eu estava estranha e meu namorado observou. Aquela tristeza, aquela agonia, aquele nervosismo. Ele falou assim, o que está acontecendo? Eu não queria contar. Aí eu falei para ele, eu conto se você não me julgar. Ele, tá, vamos lá. E eu fui e contei o que estava acontecendo. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, amanhã, como ele já trabalhou em banco como estagiário, ele falou, amanhã a gente vai lá no seu banco, eu vou com você na gerência e a gente vai ver como é que vai resolver isso. Sozinha, a professora sabe que não teria conseguido se livrar das contas indesejadas. Com a devida orientação, decidiu pegar um empréstimo com juros menores. Pagou a dívida e ainda deixou uma quantia na conta para cobrir o cheque especial. Uma das coisas que eu tinha que ter em mente é que tinha que ser em poucos meses para que eu também não voltasse naquele ciclo vicioso, né? Então, eu tive que aprender a usar o meu salário, que ficou pela metade, o valor. Porque ainda tinha aquelas dívidas pequenas também, então eu tive que calcular também as dívidas pequenas que eu tinha que pagar. Fora o cartão, fora o cheque especial, ainda tinha as pessoas que eu devia. Ela aprendeu a lição e hoje em dia não gosta de cartão de crédito por acreditar que as dívidas acumuladas a prazo não precisam entrar no orçamento. Você vai ter que olhar para o que você quer e perguntar, eu preciso? Tem necessidade mesmo? Eu não posso esperar um pouquinho? E aí eu comecei a me perguntar a respeito disso. Será que não está caro? Será que eu não posso juntar esse dinheiro e comprar depois à vista? Pedir desconto? Então agora eu peço desconto, eu pago tudo à vista. E uma das coisas que eu aprendi com isso é que é muito melhor. Cartão de crédito é uma sedução, mas ele é de uma responsabilidade absurda. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, é tvjustiça.jus.br. E quer enviar uma sugestão de reportagem? Anote aí o e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau!